Fala, galerinha abençoada, um bom dia para você, um bom dia aí para sua família. Já deu bom dia pro cachorro? Já deu bom dia ali pro papagaio, pra bicicleta, pra tartaruga? Se não deu, corre lá e dá um bom dia, viu? Mas não se esquece de dar um bom dia pro pai, pra mãe, pro vô, pra avó, pra aquela pessoa querida que tá aí do seu lado. Olha, hoje eu vim aqui falar um pouquinho com você sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos apresenta a Deus ali, como Deus é para nós hoje. E sabe, Deus é tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. E na Bíblia nós vamos encontrar histórias, sabe, onde Deus ali, ele protege as pessoas, ele faz a cura das pessoas, onde Deus, ele consegue direcionar as pessoas pelo caminho certo, sabe? E nós podemos ver ali as maravilhas, os milagres de Deus, né? Quando, imagina o povo de Israel fugindo ali dos egípcios, Deus abriu o mar para eles poderem passar. E outra, não molharam o calcanhar, não molharam o pé, não molharam nada. Então, meus queridos, olha só, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Deus, o que a Bíblia nos apresenta sobre esse Deus maravilhoso, viu? E olha, só para nos lembrar, Deus, ele jamais nos abandonou. Olha, quando Deus criou o ser humano, né? Ele criou ali primeiramente Adão e Eva, né? E quando Adão e Eva, infelizmente, acabaram errando, acabaram pecando, eles tiveram que ser expulsos do paraíso. Mas Deus não deixou eles sozinhos. A gente vai ver em várias histórias ali, no Antigo Testamento, até ao tempo de Moisés, ali, Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Mas olha só, até o tempo de Moisés, porque Moisés no deserto, quando ele estava fugindo com o povo de Israel ali para a Terra Prometida, o que aconteceu? Moisés, ele fez uma tenda para que Deus habitasse ali no meio do povo. Mas antes disso, desde Adão e Eva, desde quando eles pecaram, toda vez que Deus precisava interceder, Jesus vinha em forma de um anjo, e a Bíblia menciona vários capítulos ali dizendo assim, ó, o anjo do Senhor. Você sabe lá quando Sansão estava para nascer, olha, foi o anjo de Deus que apareceu ali, foi Jesus quem apareceu propriamente ali para Manoá, que era o pai de Sansão, né? Para que ele dissesse assim, olha, seu filho vai nascer, o teu filho vai ser um libertador do povo de Israel. Então, assim, toda vez, né, que Deus precisava intervir no povo de Israel antes de passar pelo deserto, era o anjo de Jesus, o anjo de Deus. E toda vez que menciona o anjo de Deus, Jesus, era o próprio Deus que estava ali acompanhando o seu povo. E quando Moisés fez a tenda, olha só, aí dentro da tenda tinha um lugar que era santo e depois tinha um outro lugar que era o Santíssimo. E esse lugar santíssimo, uma vez por ano que o sacerdote podia entrar, porque se ele entrasse ali em pecado, ele poderia morrer. Então, sabe o que acontecia? Amarrado uma corda na cintura do sacerdote, ele tinha que ter um mês de preparação, pedir perdão pelos seus pecados, se purificar, né, tentar eliminar todo o mal ali que tinha na sua vida, para que ele pudesse entrar na presença de Deus, porque Deus é santo. Então, ele entrava e lá estava a presença de Deus, estava o Shekinah. A Bíblia fala que é o Shekinah, que era o Espírito Santo ali, sobre a Arca da Aliança, tá? Que era um compartimento, né? Como se fosse uma arca mesmo, um baú do tesouro ali, mas olha, qual o maior tesouro? Deus, né? Então, esse é o nosso maior tesouro. Então, Deus estava ali, tá? Dentro ali estava as tábuas dos 10 mandamentos, tinha uma vara que estava seca, que era o cajado de Arão, irmão de Moisés. E essa vara estava seca e brotou. Imagina uma vara seca brotar. Então, ali tinha essa vara seca. E sabe o que tinha mais? O maná, aquele que Deus proveu para que ele se alimentasse ali no deserto, em toda a travessia do deserto. Então, queridos, olha só. E depois, essa arca, tá? Ela se perdeu com o tempo, mas Deus não deixou de agir através dos profetas. Mas o próprio Deus também dava a libertação e o próprio Deus também aparecia muitas vezes ali para pessoas, tá? A gente vê no caso ali a mão de Deus escrevendo até mesmo na parede, tá? Do palácio do filho de Nabucodonosor. Olha só, ele escrevendo lá na parede, começou a aparecer umas letras na parede e ele ficou apavorado. O que era aquilo? Então, olha, foi julgado a vida do filho de Nabucodonosor e ele foi achado em falta porque ele estava cometendo algumas coisas erradas. E depois, sabe o que a gente vê? Jesus vindo e morrendo por nós na cruz do Calvário. E olha, Deus jamais então abandonou o povo. E olha, quando Jesus também morreu e teve que subir aos céus para interceder por nós, Jesus está fazendo nosso papel de advogado agora lá diante de Deus, né? E a gente vai ver hoje, até mesmo na nossa história de hoje. Jesus está lá, Senhor, olha, eles erraram, eles pecaram, mas Senhor, eu perdoo eles e o Senhor deve perdoar eles, porque olha, eu morri por eles, eu fui lá na terra e dei minha vida por eles. Então, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo.
Então, os cravos nas mãos de Cristo, né? Aquelas feridas nas mãos de Cristo, elas vão ser eternas, para que a gente lembre, né, que Jesus, ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Nossa, ele fez algo por nós sem a gente merecer. A gente sendo pecador, a gente sendo mal, a gente sendo ali, né, pessoas muitas vezes até de caráter duvidoso, mas olha, Deus, ele trabalha. E quando Jesus ele teve que subir aos céus, ele disse assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Santo Espírito. Então, o Espírito Santo está conosco hoje. Jesus estava limitado ali, a um pequeno espaço lá, né, em Jerusalém, naquela região, mas quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em todo o globo terrestre. Queridos, eu ia procurar um globo aqui para mostrar para vocês, viu? Vamos lá então, olha só. Quero convidar você a começar agora aqui, ó, olhando junto comigo, tá? Vamos lá, olha só. Jesus Deus é tudo aquilo que eu preciso. O que eu mais preciso nessa vida é Deus, porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então, isso é uma lógica. Mas olha, eu quero começar conversando com vocês sobre uma história muito especial. Essa história, ela está lá em Mateus 7, do capítulo 7, versículo 24 a 27. Existiam, né, Jesus estava contando ali a parábola, né, de dois homens. E esses dois homens, um estava construindo a sua casa, ele pensou, vou construir minha casa lá na beira da praia, porque eu vou abrir a porta da minha casa, já vou ver o mar, vou tocar com o meu pé no mar ali, né? E aí Jesus, ele alerta ele, olha, não constrói a sua casa diante da praia, tenha cuidado, né? Seja prevenido. E outro diz assim, olha, eu vou construir a minha casa lá no alto da rocha, lá em cima, na rocha, não vou colocar tão perto na beira da praia, vai que venha uma onda ali e destrua a minha casa, né? Então, assim, eu quero ser prevenido, então eu vou construir a minha casa sobre a rocha. E eu quero ser prudente, assim como Deus pede que a gente seja prudente, né? Então, em que lugar você gostaria de construir a sua casa? Prudência, é claro, né? Você deve lembrar ali, se você colocar na beira da praia, a água pode vir e destruir. E se você construir em cima da rocha, você vai ter uma visão enorme, bonita, linda. Quem aqui já subiu em cima de uma montanha, em cima de um lugar muito bonito, assim, conseguiu ver o horizonte? Quem já foi na Serra do Rio do Rastro? Quem já subiu a Serra do Corvo Branco? Quem já subiu lá no Morro do Congonhas? Então, ó, você pode ter experimentado. Gente, olha só o que aconteceu com esses dois personagens. Ali diz em Mateus 7,25 que desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu. Que casa é essa que ele está falando? A casa que está sobre a rocha. Essa casa que você está vendo aqui em cima, que está ali no topo. Essa casa não caiu, porque ela estava firme sobre a rocha. Agora, aquela outra casa que foi edificada na areia, tá? Lá em Mateus 7,24 fala que essa casa, infelizmente, não subsistiu às ondas e, infelizmente, veio a cair. E olha como é que ficou essas casas. Olha só, ficou completamente destruída, né? A casa que Deus manda nós edificarmos é sobre a rocha. E eu quero dizer para você, quem é a rocha da nossa salvação? Quem é a rocha que nos dá segurança? Essa rocha é Jesus. Então, Jesus, nosso Deus, ele nos dá segurança. Ó, pega a ideia aí, viu? Você que já deve estar fazendo ali as suas atividades lá do capítulo 26, vai pegando a ideia aí. Vamos lá. Queridos, olha, Jesus, ele é rei e juiz também, tá? Olha, primeiro porque ele é rei, porque foi ele quem criou o nosso planeta. E a cada dia, ali no primeiro dia, segundo, terceiro, lá em Gênesis, fala que Deus estava, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo na criação da terra. Então a gente vai ver assim aqui Deus, que Jesus, ele é o nosso rei, ele quem montou a nossa terra, o nosso ambiente. Então, mas só que a Bíblia também fala que ele é nosso juiz. Olha só, lá em João 5,27 diz que e deu-lhe autoridade, né? Deus deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, porque Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus. Então Deus deu a ele autoridade para que ele possa julgar. Tá? Então, Jesus, ele tem poder para julgar as pessoas. E olha, nessa imagem que você está vendo aqui em cima, dá uma olhadinha ali, ó. Tem ali duas tábuas grandonas e algumas coisas escritas. Está em inglês, né? Então, ó, ali fala, a lei. Está em inglês. Quem que está acima da lei ali? É Jesus. Jesus, ele vai julgar conforme o que está na lei de Deus. Lá em Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. A gente deve de amar a Deus sobre todas as coisas, não adorar estátua e imagens. Diz ali que a gente tem que ser temente a Deus, guardar o sábado e honrar o pai e a mãe, não roubar, não matar,
não mentir, não cobiçar aquilo que não é nosso. E, olha, a lei de Deus ela é perfeita para nos proteger. Imagine que você está no alto de uma montanha e de um lado é um desfiladeiro e do outro tem outro desfiladeiro e você tem que andar só naquele meiozinho assim, ó. E ali naquele meio você não pode cair nem para a direita nem para a esquerda. E aí Deus vai lá e faz uma cerca assim, ó, um muro desse lado e um muro desse lado. E você vai agora conseguir passar sem cair. Então, a lei de Deus é um muro que nos protege de cair nas garras do inimigo, de nós cairmos ali em erros, e infelizmente a gente ser preso, as pessoas quererem vingar alguma coisa que a gente fez de errado e querer tirar a nossa vida. A lei de Deus nos protege. Então, tem a lei de Deus como sua regra de fé para que você possa amar a Deus, cuidar de Deus, com as coisas de Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo também, que é aquelas pessoas que estão à nossa volta, o pai, a mãe, os amigos, coleguinhas de aula, entendeu? Então, queridos, Jesus ele tem poder para julgar. Tá? Deus ele tem poder para julgar. E olha, ele também é o quê? Ele é o nosso Criador, então ele é o nosso Pai. Foi ele quem nos criou, ele quem nos gerou. E olha, um pai gosta de brincar? Com certeza, ele gosta de se divertir, né? Ele gosta de estar perto dos filhos, gosta de passear. Mas sabe, um pai também, ele cuida. Tá? Ele vai estar ali vestindo, dando o alimento, ele vai estar provendo tudo aquilo que a gente precisa para a gente ter vida, né? Imagina só, Deus, ele criasse você e desse para você aquelas mochilas super bacanas, né? Mas você fosse apenas um bebezinho. Fosse um bebezinho bem pequenininho. E Deus desse essa mochila para você. Ali tinha comida, tinha umas latas com alimentos, ali tinha um canivete, tá? Ali tinha um isqueiro, tinha madeira para fazer fogo, tá? Tinha ali uma mini panelinha para você fazer uma comida, tinha água, tinha tudo. Mas você sendo um bebezinho, será que você ia conseguir fazer as coisas para você? Não. Então Deus ele cuida de cada um de nós, assim como o nosso paizinho, mãezinho, que ele permitiu que nós tenhamos, o teu papai, a tua mamãe, as pessoas que te cuidam, vovô, vovó, tio, tia, né? Essas pessoas que cuidam de você hoje. Então, Deus é como essas pessoas, ele cuida de cada um de nós. E olha só, ele nos protege, ele é o nosso super-herói. Jesus é o nosso maior super-herói, gente. E outra mais, ele perdoa. Olha, uma das coisas mais lindas que tem de ver em Jesus, de ver em Deus, é que ele perdoa a gente dos nossos erros, das nossas falhas. Eu errei, eu menti pro coleguinha, eu machuquei alguém, sabe? Assim como a gente deve perdoar essas pessoas, Deus nos perdoa. Lá em Marcos 2, 25, ó, tem 2 Cs ali de Marcos, viu? Mas Marcos é apenas com um C. Olha só o que diz. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Sabe? Jesus ele tem poder para perdoar, porque ele é Deus, ele pode perdoar o pecado das pessoas, mas sabe em que episódio aconteceu isso? Olha, alguns amigos, eram 3, 4 amigos, eles ficaram sabendo o seguinte, Jesus estava vindo ali naquela cidade, em Cafarnaum, e eles tinham um outro amigo que era muito amigo deles desde a infância, e aquele amigo ficou paralítico, sabe quando a pessoa fica deitada numa cama, não mexe o braço, não mexe nada, só mexe os olhos, paradinha? Então, eles descobriram que Jesus, aquele que tinha poder para curar, para salvar, e para perdoar, aquela pessoa estava vindo na cidade. E eles ficou sabendo que Jesus estava na casa de uma pessoa. E aí tinha muita gente na volta daquela casa, perto da porta da casa para ver Jesus, que não conseguiam entrar na casa. E sabe o que aqueles amigos fizeram, aqueles 4 amigos? Eles subiram no telhado daquela casa, tiraram todas as telhas daquela casa e começaram a descer aquele jovem, aquele amigo paralítico ali dentro, sabe, daquele lugar. E o que aconteceu? Jesus perdoou os pecados daquele menino e proveu para ele ali, sabe, a salvação. Meus queridos, Jesus sempre vai prover aquilo que nós precisamos e principalmente, né, porque ele nos protege, ele nos cuida, ele nos perdoa. Outra coisa, Jesus, ele é a nossa fortaleza. Olha, quando as pessoas querem nos capturar, quando as pessoas querem tentar alguma coisa contra a nossa vida, né, quando as pessoas querem nos machucar, nós devemos de correr para quem? Para Deus. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, Deus é aquela pessoa que pode nos livrar das mãos ali dos inimigos. E olha, no passado a gente via ali aquelas fortalezas, os palácios, né? Aquelas cidades, elas eram edificadas e à sua volta tinham muralhas. E essas muralhas ajudavam a evitar que o inimigo entrasse. Você consegue ver aqui em cima de mim, ó, aquela pessoa? Olha lá o tamanho daquela pessoa, lá no cantinho, olha lá em cima do cavalo, dá uma olhadinha. Olha, aquela pessoa lá em cima, olha a comparação do tamanho desses muros aqui. São enormes, não são? Então, meus queridos, Deus, ele quer ser essa barreira, Deus quer ser essa proteção, essas muralhas para nos proteger dos nossos inimigos. Então, lá nesse versículo de Salmos 46:1 diz, olha,
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Queridos, eu quero finalizar aqui essa mensagem lembrando, sabe, Jesus ele estava chegando perto de Jerusalém e ele olhou para a cidade, tá? Isso está lá em Lucas 19 e 20 ali, e ele estava olhando, falando para os discípulos, dizendo assim, olhando para Jerusalém, e disse, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você, né? Falando para o povo, para as pessoas que moravam ali naquele lugar, eu quis juntar você como uma galinha que junta os pintinhos debaixo das suas asas, você não me deu ouvidos. Meus queridos, Jesus, Deus, né? Ele se compara, ele é colocado diante de nós aqui na Bíblia, na palavra de Deus, sabe como? Uma ave que cuida dos seus filhotinhos, ele provê ali o alimento, ele dá a segurança, né? Ele cria ali, olha só essa imagem, que linda. Olha, lá em João 6,35 também tem um versículo muito bacana que fala, olha, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha, só tenho que resumir a você aqui. Jesus é aquele que provê o alimento, é o que provê a segurança. Jesus, ele é a nossa rocha da salvação. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é o nosso rei. Ele há de julgar. Se tem alguém que está fazendo algum mal para você e você acha que não tem solução, olha, Deus há de julgar. E o que essa pessoa fez, ela vai pagar, vai acertar com ele. Se não acertar com alguém perto de você, com o juiz, que a gente tem aqui, Deus também providenciou pessoas, né, para que atuassem na nossa sociedade como juízes. Mas Deus, ele deseja ser tudo aquilo que você precisa. Jesus, finalizando, meus queridos, é tudo aquilo que nós precisamos e ele é tudo que nós necessitamos. Que você se lembrar de tudo isso. Deus criou esse ambiente que você está vendo aí. Olha, o nosso planeta, um lugar perfeito, tá? Que nós pudéssemos existir. Você sabe que quando a gente olha para o nosso sistema solar aqui, não tem nenhum outro planeta que a gente consiga saber pelos estudos da NASA que há habitação. Mas Deus, nesse lugarzinho, na Terra, ele fez um jardim. Ele colocou Adão e Eva lá para cuidar desse jardim. Infelizmente, eles erraram. E as consequências nós vimos, mas Deus há de restaurar esse jardim. Você deseja estar em um novo céu e uma nova terra transformada por Deus? Olha, eu desejo. E se você deseja junto comigo, feche os seus olhos aí, que nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, porque o Senhor nos proveu o alimento, o Senhor nos protege, e assim como um pai nos ama e nos cuida. Obrigado, Senhor Deus, por ser tudo o que nós precisamos para ser feliz. E eu te entrego aqui, Senhor Deus, nossos queridos alunos, nas tuas mãos, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, cuidar também do paizinho, da mãezinha, da família que está trabalhando, Senhor Deus, ali, muitas vezes até expostas a esse Covid que nós estamos vendo à nossa volta. Mas, Pai, eu te peço a tua proteção. Eu peço, Senhor Deus, que não falte o teu alimento na mesa de cada um deles, mas que jamais, Senhor Deus, falte na mão dele e na vida deles a tua palavra, as Sagradas Escrituras, a tua Bíblia. Meu Deus, para que eles possam receber do puro alimento que nos provê a esperança, a alegria e a salvação. Tudo isso, Senhor Deus, eu te peço nos méritos de Cristo Jesus. Em nome dele, amém, Senhor. E aí, galera, gostou então da nossa aula de hoje? Gostou aí da nossa história de hoje? Fique ligado que mais adiante nós vamos ter mais histórias como essa aqui, viu? Manda um abração pro pai e pra mãe aí e para eles assistirem junto com você também, que eu tenho certeza que eles vão gostar, viu? Fica com Deus. Um grande abraço aí. Até mais!